Olá, bem-vindos à aula teórica 20 de LAP. A aula de hoje tem dois temas. Na primeira parte vamos falar de linguagens de scripting em geral. Na segunda parte vamos falar concretamente da linguagem JavaScript, aprender um pouco mais. Pronto. Agora, a melhor maneira de falar de linguagens de scripting em geral é contrastá-las com as linguagens de programação clássicas. Porque naquilo que se chama uma linguagem de programação clássica, nós geralmente nos nossos programas temos que definir novos tipos de dados. E esses tipos de dados são definidos a partir dos elementos primitivos da linguagem. Isto é, a partir dos inteiros, dos reais, e depois a própria programação das operações que manipulam os nossos tipos de dados, ou as nossas estruturas de dados, são muito detalhadas, porque têm que trabalhar ali com o inteiro e com o real no pormenor. Por exemplo, é muito importante haver tipificação estática nestas linguagens. Pelo menos ajuda a apanhar erros cedo. Já numa linguagem de scripting, nós assumimos que estamos a trabalhar com uma coleção de objetos que foram previamente definidos e validados. Estão a ver? E, portanto, o que está aqui na ordem do dia é a programação simples e flexível. Nós queremos fazer programas pequenos aqui, nas linguagens de scripting, que fazem muita coisa. Porque, repare, o contexto é diferente. Estamos a trabalhar com objetos já pré-definidos e pré-validados. Portanto, queremos evitar burocracias. Neste contexto, com objetos já validados, porventura um sistema de tipo estático até se pode tornar algo desagradável. Porque temos que declarar tudo, enfim, há muita burocracia. Já agora, outra coisa interessante, a palavra scripting vem das peças de teatro, porque em inglês, o texto de uma peça de teatro chama-se um script. E vocês sabem que um script, num script, intervém vários, ou melhor, na peça de teatro, intervêm vários personagens. Portanto, um script, por exemplo, em JavaScript, manipula vários objetos pré-definidos, mas que são considerados, de certa maneira, os personagens aqui do programa. Portanto, é daqui que vem. Já agora, script em português, a palavra certa é roteiro, numa peça de teatro. Mas também se pode usar script. Agora, mais detalhes na comparação entre linguagens clássicas e de scripting. Olha, a primeira parte eu até já referi, porque uma linguagem clássica é tipicamente estaticamente tipificada, como por exemplo o Java ou o OCaml. Ou seja, o compilador, em tempo de compilação, vai detectar muitos erros e isso dá-nos jeito para corrigir os erros. Já uma linguagem de scripting geralmente usa tipificação dinâmica. Ou seja, não há qualquer preocupação de validar o programa à partida. É durante a execução do programa que os erros de tipo se manifestam. Geralmente, ou sempre, através de uma exceção. Estão a ver? Portanto, este é o primeiro aspecto. Reparem, isto pode ser vantajoso porque numa linguagem dinâmica, com tipos dinâmicos, eu não tenho que declarar o tipo das coisas, portanto há menos burocracia. Por outro lado, o programa está menos bem documentado. Há sempre duas faces da moeda. Outra questão importante, as linguagens de scripting são tipicamente interpretadas, não são compiladas. As linguagens clássicas geralmente são compiladas. Pronto. Reparem, o fato de uma linguagem ser interpretada geralmente torna-a mais lenta. Porque o interpretador é bem mais lento do que executar um programa interpretado. Demora mais tempo do que executar um programa previamente compilado, que já foi otimizado, etc. Agora, porquê que é assim? Primeiro, o primeiro ponto é acelerar o desenvolvimento do código. Portanto, não temos que esperar pela compilação. Mandamos executar a expressão e vemos logo o resultado. Outra questão que também tem alguma importância é que nós até podemos ter um programa, por exemplo, em JavaScript, que gera dinamicamente outro script e manda logo executar. Portanto, permite um certo grau de reflexão, como às vezes se diz, numa linguagem. Ou a linguagem pode atuar
um programa pode atuar sobre si próprio. Ele até pode gerar dinamicamente mais uma funcionalidade e depois saltar para ela. Portanto, isto é outro aspecto. Geral, por exemplo, o JavaScript, já agora deixem dizer, é tipificado dinamicamente, pronto, e é interpretado. Portanto, serve de referência para aquilo que estamos a aprender. Agora, por que razão é que nas linguagens de scripting não se dá muita importância à eficiência? Olha, é fácil de explicar, porque como nós estamos a trabalhar com objetos pré-definidos, esses objetos provavelmente até foram programados numa linguagem de programação clássica e o código deles foi otimizado para a velocidade. Mas agora, como nós acima de tudo vamos usar operações macroscópicas sobre esses objetos, já não é muito importante a eficiência. Estou a ver? Porque nós não vamos agora entrar aqui no detalhe de estar a manipular um vetor de inteiros e fazer isto ou aquilo. Não. A maior parte do tempo da execução do programa vai decorrer dentro, dos métodos dos objetos pré-definidos. E, portanto, podemos controlar a coisa macroscopicamente e mesmo um ciclo for não há grande problema, porque a maior parte do tempo vai ser executar a operação dentro dos objetos pré-definidos. Pronto. E isto é o essencial. Portanto, que se eu tiver de fazer um projeto de programação e escolher entre uma linguagem clássica ou uma linguagem de scripting, está aqui, este português está aqui um bocado mal, eu posso pensar na situação. Pronto. Se eu quiser criar estruturas de dados de raiz, pronto, o melhor é uma linguagem clássica. Se eu já tiver muita funcionalidade pré-definida e, acima de tudo, eu quiser apenas combinar aquilo que já existe, sem estar a programar nada de raiz, então uma linguagem de scripting é o melhor. Estão a ver? Agora, é interessante saber que estas duas abordagens à programação podem ser consideradas como complementares, porque há grandes projetos de software que têm parte do programa escrito numa linguagem clássica e parte numa linguagem de scripting. Sim. E, portanto, pode-se considerar que as duas abordagens são complementares. E agora um exemplo. Para não falarmos só em JavaScript, eu tinha aqui um exemplo de um pequeno programa escrito em Bash. Bash é uma das linguagens que permite escrever scripts no Linux, apesar de também há implementações disto para o Windows. E tenho aqui o exemplo de um pequeno programa, porque o que eu quero mostrar é que este programa está a lidar com objetos ou conceitos pré-definidos e está a manipular esses objetos através também de funcionalidade pré-definida. Eu praticamente estou aqui apenas a organizar funcionalidade pré-definida. Olha, o que este pequeno script faz é, no contexto, vamos lá ver, do Linux, deixem ver, olha, ele aqui está a pegar em todos os ficheiros, nos nomes dos ficheiros da diretoria corrente que tem extensão HTML. Pronto. E faz eco, ou seja, registra aqui os ficheiros, o nome dos ficheiros com extensão HTML. Estou a ver, eu estou a aproveitar o comando ls do Linux. E agora, o que é que estou aqui a fazer? Olha, tenho um for, portanto, o bash tem uma construção for, e eu estou a percorrer a lista de ficheiros. E para cada ficheiro, o que é que eu estou a fazer? Estou a obter a primeira linha. Este comando add é um comando do Linux que permite obter as primeiras linhas do ficheiro. Eu estou a chamar com a opção "-1", que era a primeira linha. Em geral, posso pôr aqui um N qualquer. E por omissão, se não colocasse isto, ele dava as 10 primeiras linhas. Olha, e estou a acumular a primeira linha de cada ficheiro aqui neste resultado. Criei uma string vazia e a pouco e pouco estou a criar aqui uma sequência. Estou a reunir a primeira linha de todos os ficheiros. E sabem, a primeira linha dos ficheiros HTML muitas vezes tem informação relevante. Por exemplo, o encoding que está a ser usado muitas vezes está nessa primeira linha. Portanto, basicamente o que este programa está a fazer é obter alguma informação técnica sobre os ficheiros HTML da diretoria corrente.
E no final, olha, eu estou a colocar a lista das primeiras linhas num fecheiro chamado fileadd. Portanto, aquilo que eu acumulei numa variável interna, estou a guardar num fecheiro. Agora, há aqui uma coisa muito importante. Portanto, além de vocês verem que eu estou para já a trabalhar com o conceito de fecheiro, que é um conceito pré-definido, do ponto de vista do bash, além de poder usar os comandos todos, há aqui outras coisas que o bash tem e que são muito úteis. Por exemplo, o pipe, esta barrinha, isto permite passar o output de um comando para o input de outro, e também tem o sinal de maior, que permite despejar o output de um comando num fecheiro. Portanto, estão a ver, temos aqui alguns mecanismos poderosos. Este mecanismo do pipe é ultra poderoso, porque permite, portanto, passar o output de um comando para o input de outro. E eu posso ter uma cadeia de pipes. Pronto. Agora, eu não quero entrar em muito detalhe. Eu só quero que vejam que realmente não há dúvida. Isto é um script. Eu estou a lidar com um conceito pré-definido, neste caso que é o conceito de fecheiro, e estou a manipular os fecheiros usando comandos pré-definidos aqui. E, portanto, faz sentido. Já que eu falei do bash, que é talvez uma das linguagens de scripting mais usadas no Linux para manipular o file system e fazer programas que usam os comandos, no caso do Windows, a linguagem de scripting mais atual chama-se PowerShell, é de 2006. Mas ainda continua a ser muito usado a linguagem de scripting associada ao command.com. Não sei se conhecem. Pronto, quando crio uma consola no Windows... Bem, atualmente há duas maneiras de criar a consola, mas vão criar a consola que corre a linguagem de scripting antiga, ou então o PowerShell. Aqui esta é mais poderosa. Mas, portanto, este é o essencial. Portanto, uma linguagem sobre a discussão do que é uma linguagem de scripting. Uma linguagem de scripting manipula objetos pré-definidos e tenta ser muito pouco burocrática. Ajudar o programador a, de forma muito despachada, em poucos minutos, rapidamente fazer um script que resolve um pequeno problema. Em parte, esta é uma das razões pelas quais nas empresas as linguagens de scripting são muito usadas. Porque muitas vezes quer-se de forma expedita resolver um pequeno problema. Pronto. Agora, acabei o primeiro tema. Vamos falar de JavaScript, continuar a falar, porque já dei uma pequena introdução na aula anterior. E já agora, na aula anterior, vocês viram-me a usar o JavaScript também. Por acaso usei em duas situações diferentes, mas na segunda usei o JavaScript no contexto do browser para manipular também objetos pré-definidos. Os objetos que representam uma página web internamente. Isso foi feito na aula anterior. Agora, falar de JavaScript em geral. Para já, o JavaScript é muito diferente do Java. Convém que isso fique bem assente. Olha, vejam aqui, olha, o JavaScript suporta programação funcional completamente, a 100%. O Java apenas parcialmente, desde o Java 8, em que foram introduzidas as funções anónimas. O JavaScript usa tipificação dinâmica, o Java é tipificação estática. O JavaScript, apesar de permitir trabalhar com objetos, a definição dos objetos é feita com base em protótipos, pelo menos no JavaScript, no núcleo da linguagem. Em cima do JavaScript de base já foram criadas mais coisas. Mas no núcleo do JavaScript os objetos são criados usando protótipos. E no Java usam-se classes. Pronto. O JavaScript tem herança ao nível dos protótipos, o Java ao nível das classes. Em JavaScript eu até posso adicionar novos membros a um objeto qualquer, em Java não. Quando um programa está a correr, eu não posso ir a um objeto e adicionar-lhe um campo dinamicamente. Pronto. Em JavaScript usa-se um estilo livre onde a maioria das declarações são opcionais.
o Java usa um estilo rígido em que é necessário para ser possível detectar erros em tempo de compilação. Eu tenho que declarar o tipo de todos os resultados, todos os argumentos, todos os membros das classes, por aí fora. É isso que eu estou a chamar estilo rígido. Se eu me esquecer de dizer o tipo de um argumento, vou ter um erro. Pronto, em JavaScript não. Em JavaScript, aliás, não se diz o tipo das coisas. Estão aqui as palavras reservadas. Há mais uma ou outra que apareceram entretanto, mas está aqui a maioria delas. Olha, uma que vamos usar muito em breve é o let. Aqui, para definir variáveis. Deixa-me fazer o find do let para ficar aqui amarelo. Um pormenor agora, mas é o seguinte. Convém, eu recomendo que usem o ponto e vírgula para terminar todas as instruções. Por acaso, em JavaScript, assim à partida, se nós não terminarmos as instruções e se escrevemos uma instrução por linha, o próprio JavaScript percebe o que estamos a querer dizer. E é bom, até no sentido de evitar a burocracia. O problema é que o JavaScript tem uma série de complicações sintáticas e estão a ver este exemplo aqui. Se ele vir que a linha seguinte começa com um parênteses a abrir, ele quer considerar que este parênteses está agarrado ao C anterior e ele vê isto como uma chamada de função, como vem aqui em baixo. Portanto, há umas regras complicadas e eu recomendo que terminem tudo com ponto e vírgula. É o meu estilo. Aqui e se virem na net é o que geralmente é recomendado. Eu se não terminar tudo com ponto e vírgula é porque me esqueci e irei fazer isso depois. Olha, esqueci-me aqui neste hello, mas aqui não me esqueci. Pronto, portanto eu vou usar, primeiro ponto, recomendo que usem o terminador no final de cada instrução. Apesar de ser opcional na maior parte dos casos. Onde é obrigatório mesmo é quando eu quero pôr duas instruções na mesma linha. Aí o JavaScript precisa de ajuda para saber onde é que acaba a primeira e começa a segunda. Agora, falar um bocadinho de variáveis. É assim, portanto, o Java é uma linguagem tipificada com tipos dinâmicos, o que significa que não há tipos associados às variáveis. Olha, eu vou começar a querer pôr uns exemplos e deixa-me ver, olha, eu vou usar aqui a consola do próprio browser, aqui ao lado. Vou largar isto um bocadinho. Por exemplo, eu vou definir aqui uma variável, let x igual a 5. Pronto, vamos ver o valor de x. Olha, o x vale 5. Mas agora reparem, eu ao definir o x não disse o tipo do x. Não. O que se passa em Java, eu teria que dizer o tipo do x. Aqui não. O que se passa aqui é que o x por si não tem tipo. Existe tipo, é associado ao valor 5. Portanto, o tipo está associado aos valores e não às variáveis. Aqui. Para começar. E, portanto, eu até posso fazer o seguinte. Agora, x recebe olá. E agora o x passou a ter o quê? Uma string. Portanto, isto é tudo. Aliás, é o exemplo que está aqui ao lado. Portanto, vos foi em inglês. Agora, como é que eu defino variáveis? O que eu recomendo fortemente é que usem sempre let para definir uma variável. Eu estou a usar a palavra recomendação porque o JavaScript é muito flexível e se definirem uma, por exemplo, escreverem de repente recebe 6. Pronto, eu não defini o não há nada conhecido por no programa. Querem ver? Não é isto. Ok, ele deu um erro. Estou a aceder a um nome que não chegou a ser definido. Mas se eu fizer recebe 8, o imediatamente é definido. Mesmo sem o let. Pronto, o que é que aconteceu aqui? Neste caso é definido um global. Em JavaScript é muito importante considerar isto. Temos variáveis globais e locais. Eu posso definir o let também para definir uma variável global, que foi o que eu fiz aqui. Estão a ver? Este x é global porque eu estou a definir este x fora das funções, de qualquer função. Portanto, imediatamente tornou-se global. Agora, o problema é se eu escrever isto dentro de uma função, estou a definir um que, apesar de tudo, é global, apesar da atribuição ser interna a uma função.
Coisas sobre variáveis. Portanto, o let é o que nós devemos usar para definir variáveis locais. Mas usado fora de uma função, o let também define uma variável global. Mas dentro de uma função é local. Pronto. Já agora, o argumento de uma função também define uma variável local. Mas nesse caso não se escreve let, está implícito. Vejam aqui em baixo, esta função g tem um argumento y e este y é tratado perfeitamente como uma variável local definida como let. Simplesmente foi inicializada no ponto da ativação. Eu já tinha dito isto, quando se atribui a um nome indefinido criamos uma variável global e o JavaScript usa escopo estático na resolução de nomes, portanto como em Java. Eu tinha aqui um pequeno exemplo para provar que o JavaScript usa escopo estático. Reparem bem nisto, olha, eu tenho aqui um x global, okay, e tenho uma função f que soma um x com y. Este y é local, mas este x não é local. E pode ficar a dúvida, que x é este? Reparem, eu aqui estou a fazer uma chamada do g em baixo, num contexto em que o x vale 15. Portanto, será que o resultado vai ser 15? Já estão a ver que não, mas vamos experimentar. Vou meter este código todo aqui. Pronto, estão a ver, o resultado foi 10. Portanto, não há dúvida. O x que foi aqui usado foi o x definido, vá lá, ao nível da função main. Ou a que está por cima, ou à volta. Não interessa ao x que existe no ponto da chamada. Portanto, o JavaScript, havendo dúvidas, basta correr este exemplo, olha-se para o resultado e fica esclarecida a dúvida. Agora, um outro pormenor, sabem, há uma outra maneira de definir variáveis que é muito popular, até por ser a mais antiga. O let, que eu tenho vindo a usar, apareceu apenas em 2015. Não apareceu há muito tempo. E nós vamos usar o let. Eu vou insistir que usem o let, porque o let é mais bem comportado num pormenor. É que as variáveis definidas com let têm um âmbito de bloco. Vejam aqui, este exemplo. Aqui. Olha, eu estou a definir o x dentro deste bloco. E acontece que, neste caso, o x é mesmo local ao bloco. Se eu fora do bloco e tentar escrever o x, obtenho um erro. Portanto, eu acho isto uma vantagem, porque esta é a semântica do Java, a que vocês estão habituados. Vamos confirmar isto. Vou despejar aqui. Estava ali um V. Pronto. Ok, não. Aqui dou por... Eu vou mandar embora. Eu estou a usar o X original, estão a ver? Por isso é que não deu problema. Vou recomeçar. Developer Tools. Não sei de onde é que vem aquele 10, mas pronto. Ok. Eu tenho ainda o X definido. Vamos lá ver. Raios. Mandar embora outra vez. Pronto, não consigo livrar disto. Vou criar aqui um exemplo novo. Let q igual a 2. E agora vou tentar fazer... obter simplesmente o valor de q. Não quero isto. Isto está a ser um bocado... Ok. Estou a ver. O que está indefinido. Porque eu estou fora. No entanto, se eu tivesse definido uma variável com var t igual a 7, por exemplo, e agora se for buscar o valor de t, ele diz que vale 7. O que se passa é o seguinte, é que historicamente no JavaScript as variáveis eram definidas com var e o âmbito das variáveis era a função completa. Ou seja, não importava as variáveis serem definidas dentro de um bloco, que a visibilidade delas abarcava a função completa. O let é como no Java. Quando eu defino uma variável local com let dentro de um bloco, a variável é local ao bloco. Eu recomendo que usem, mas não é proibido usar o var. Pronto, mas às vezes... Agora, eu já disse há bocado
que, já viram aqui exemplos, que, por exemplo, se eu tentar mandar escrever um Z que não existe, estão a ver? Ele diz que está indefinido. Eu consigo testar, sabem, há um valor pré-definido, undefined, que está pré-definido, e eu até posso testar, por exemplo, se uma variável está indefinida. Olha, por exemplo, vejam este teste. Já percebi o problema. O que eu queria exemplificar é a definição de uma variável que ainda não tem valor. Era isto que eu queria. E estão a ver, eu posso agora testar se a variável zzz está ou não indefinida. E neste caso ele diz que está. Portanto, isto é uma constante pré-definida. Também podia testar desta maneira. Eu já falo deste operador 3 iguais. O JavaScript também tem constantes. Uma pequena experiência. Definir aqui uma constante. Já declarei o x como global. Ok. Uma constante chamada c igual a 6. Pronto. Quanto é que vale c? Vale 6. E se eu tentar modificar o c, pôr-lhe 7, tive erro. Ele diz assignment to constant variable. Pronto. Mais coisas. Olha, está aqui a lista completa dos tipos primitivos do JavaScript. Por exemplo, o Java tem 8 tipos primitivos, lembram-se? Inteiro, real, float, double, short, por aí fora. Em JavaScript é um pouco estranho, mas são estes 5. Há um tipo para os números. Olha, por curiosidade, achei que era engraçado por aqui o maior número que o JavaScript suporta. Querem ver? Este é o maior. Por exemplo, se eu tentar multiplicar por 2, não sei. Olha, eu obtenho infinito. Há booleanos, há strings, e sobre strings eu quero dizer que o delimitador das strings pode ser tanto aspas como plicas. E se eu quiser pôr uma string representar uma string dentro de outra, eu posso usar plicas dentro de aspas ou aspas dentro de plicas, que não há confusão. É um pormenor de lado, mas querem ver? Olá, qualquer coisa. Estão a ver? Ele pôs as plicas dentro das aspas, sem problema. E também dava ao contrário. Bem, há um tipo pré-definido que se chama null, do qual só há um valor, que por vezes nós usamos para dizer que uma variável ainda não contém objeto nenhum. Mas a verdade é que uma variável, quando é definida, ou melhor, quando é criada, mas ainda não se pôs valor nenhum, o valor dela é undefined. Pronto. Às vezes há umas situações subtis em que preferimos não trabalhar com undefined, mas queremos trabalhar com aquele null. Agora não interessa muito. Mas, portanto, estou a falar de tipos primitivos, e quando eu falo de tipos primitivos, eu devo dizer que um aspecto importante para referir são as conversões automáticas. Porque o JavaScript, dentro desta política de ser tudo muito pouco burocrático, ele tenta dar significado à maior parte do código que vê. Em vez de dar erros, ele tenta aceitar aquilo e interpretar à sua maneira. E às vezes os resultados são um pouco estranhos. Eu não quero entrar muito nisto, mas olha, reparem aqui numa coisa que é perigosa. Eu acho um bocadinho perigoso escrever código que se baseia nas conversões automáticas. Querem ver? Pronto, há quem conheça as regras todas das conversões, eu, por exemplo, não conheço. E acho que nem quero conhecer. Mas olhem, há aqui um pormenor. Por exemplo, olha, quando eu subtraio uma string do inteiro, ele converte a string em inteiro e faz a subtração. Tudo bem. Se a soma fosse feita da mesma maneira, tudo bem, mas não é. Querem ver? Quando é uma soma entre string e inteiro, aqui é ao contrário. Ele converte um inteiro em string. Uma chatice. Portanto, estas conversões automáticas do JavaScript são um bocadinho perigosas. Já agora, quanto é que dá true mais 7? Dá 8. Pronto. Ele converteu o booleano no inteiro 1. É mais uma regra. Eu nem sequer tinha aqui as regras, porque eu recomendo que não se tentem... Ok, há conversões automáticas que se aceitam bem.
Por exemplo, converter um inteiro num real. Estão a ver? Faz sentido. Pronto. Mas muita... Agora, está aqui a lista completa dos operadores do JavaScript. Estão a ver? Muitos deles vêm do Java e do C. Pronto, há aqui uns pormenores que agora não me interessa falar. Eu quero falar um bocadinho aqui das comparações. Pronto, então é assim. Eu acabei de falar então de que há conversões automáticas abundantes no JavaScript. Tudo o que nós escrevemos, o JavaScript, enfim, quase tudo. Se eu não referir uma variável indefinida, em princípio tudo o que eu escrever que tenha uma forma sintática correta, o JavaScript vai dar semântica a essa expressão, usando as conversões. Agora, isto é assim, quando eu quero comparar duas expressões após conversões automáticas, uso o igual, que na verdade é o que nós fazemos na maior parte dos casos. Portanto, quero comparar duas coisas sem conversão automática. Por exemplo, quero comparar com conversão automática, quero comparar um com true, e ele disse que sim. Portanto, para ele, 1 é igual a true. Por exemplo, deixa eu ver, 37 é igual a 37. É igual. Eu escrevi só. Eu estou a escrever ao camel. 37. Estão a ver? Ele também considera o número 37 igual à string 37. Portanto, o que é que ele está a fazer? Ele está a tentar converter os dois lados para o mesmo tipo para finalmente comparar. Se eu quiser uma comparação garantida que não converte nada automaticamente, uso os três iguais. E dependendo da situação, eu quero usar um ou outro. Portanto, isto é simples, mas aqui estão os operadores de igualdade. Há duas igualdades e duas desigualdades. Duas não igualdades. Desigualdade não gosto muito. Porque na verdade desigualdades há 5. Deixa eu ver. Menor, maior. Ok, mas é uma desigualdade. Pronto. Certo. É uma das desigualdades que está aqui. Outra coisa. Eu disse que já abundantemente que nós, quando usamos o JavaScript, é sempre no contexto de um ambiente de execução onde há objetos pré-definidos, mas pronto, acontece que o próprio JavaScript vem equipado com uma pequena biblioteca de objetos pré-definidos. Sim. Nós não falamos aqui em classes à partida, porque a noção de classe não faz parte do núcleo da linguagem. Há umas classes que foram introduzidas recentemente por cima, que iremos ver até na próxima aula, mas em JavaScript não é típico falar em classes, fala-se em objetos. Pronto. E há estes objetos pré-definidos que estão disponíveis para ser usados. Olha, por exemplo, chama a atenção aqui para o Mess, que é um objeto que tem praticamente a mesma funcionalidade da classe Mess em Java. E se eu fizer aqui pi, obtenho o valor de pi. Aliás, se eu escrever mess ponto, dá para ver aqui as operações todas. São bastantes. Pronto. Reparem, há um objeto chamado array que implementa arrays. Depois há uma sintaxe agradável para trabalhar com o arrays. Pronto. Mas as operações sobre arrays estão todas programadas naquele objeto. Também há operações sobre strings. Pronto. E inclusivamente há um objeto pré-definido chamado regexp que permite trabalhar com expressões regulares. Pronto. Eu não quero aqui gastar muito tempo, mas pus isto à cabeça só para não se esquecerem que isto existe. Por exemplo, eu aqui estou a criar uma expressão regular. Há duas sintaxes possíveis. Esta, ou usar mesmo o new para criar um objeto. E agora estou a testar se uma string é compatível, se faz match com a expressão regular. E há várias operações. Ok, eu quero agora usar bastante tempo para falar de arrays. Pronto, e há muita coisa. Nós trabalhamos muito com arrays em JavaScript. Eu podia usar a palavra vetor, mas na maior parte da documentação usa-se a palavra array.
Estão a ver? E portanto vou usar essa palavra. Aliás, o próprio objeto que tem a funcionalidade dos arrays chama-se array. Portanto, vou usar a nomenclatura habitual do JavaScript. Olha, para começar, como criar um array, um literal, um array concreto? Há duas sintaxes. Claro que a de cima é mais elegante, mas a de baixo também é possível. Aliás, a de baixo chama a atenção para a maneira como uma coisa é realmente implementada internamente. A de fora é apenas, vá lá, uma sintaxe mais simpática. Olha, se quiserem aprender uma linguagem, uma palavra, uma expressão muito usada em linguagens de programação, aqui é um sítio apropriado. Costuma-se dizer que isto é açúcar sintático, estão a ver? É uma sintaxe, digamos, mais açucarada, mais simpática, para esta sintaxe alternativa que é um pouco menos simpática. Portanto, é açúcar sintático. Syntactic sugar. Estou a traduzir à letra do inglês. Há uma operação, já agora vou definir um array aqui. Pronto, ele aceitou. Já agora, o que é que a variável tem? Lá está, tem o array. Há um atributo lang que eu posso pedir, 3. Agora, interessante aqui, eu posso omitir valores pelo meio. Neste caso, este array quantos elementos tem? Tem 1, 2, 3, 4, tem 6 elementos. Só que 3 deles, ou 2 deles estão indefinidos. Estão realmente indefinidos. Já agora, definir isto. Vou perguntar quanto é que vale colors de 0. A notação é a mesma do C aqui. Ok, muito bem. E colors de 1. Indefinido. Estão a ver? Pronto. Mais coisas. Olha, eu posso em qualquer altura ir ao array e meter-lhe em qualquer posição. Por exemplo, este colors 2 está a colocar... é melhor ver este exemplo. Estou a criar aqui um array vazio. Pronto. E agora, inopinadamente, ele está vazio. Portanto, tem 0 células. E agora vai acontecer uma coisa estranha. Eu vou meter a string blue no índice 2. Ele não deu erro. Vou mandar escrever o colors. Para vermos o que é que lá está. Estão a ver? Olha, ele está a dizer que há 2 células indefinidas e depois tem o blue. Porque o comprimento do vetor, do array, passou a ser 3. Portanto, tinha tamanho de 0. Eu não mandei escrever o tamanho, mas acreditem, o lang era 0 aqui. E estão a ver, portanto, basta atribuir a uma posição do array que ele cresce automaticamente para o tamanho desejado. Isto está em linha com aquela ideia de ausência de burocracia. Portanto, flexibilidade, não temos nenhum entrave àquilo que queremos fazer, e se eu num dado momento preciso fazer o vetor crescer, basta uma atribuição que ele cresce. Pronto. Mais coisas. Isto aqui... ok, imaginem que vocês começam com um array vazio e querem começar a fazê-lo crescer elemento a elemento, 1 a 1. Ok, com o que aprendemos, temos esta técnica. É a técnica número 1. Estão a ver? Se eu atribuir... Portanto, eu sei o comprimento do array. Se eu atribuir exatamente ao índice que corresponde ao comprimento, o vetor, o array vai aumentar uma unidade. Ok, fiquem a saber que há uma outra operação chamada push que faz exatamente isto. Isto é estranho, haver um push e até um pop sobre arrays, mas estes arrays, além de terem operações de indexação normais de arrays, também podem ser usados com uma pilha. Está aqui tudo misturado. Portanto, neste momento aqui estou mesmo a desempilhar e o último elemento desaparece. Pronto. E ainda mais, imagina que eu tenho um array de tamanho, sei lá, 1000, e agora vou ao comprimento do array e atribuo 2. Imediatamente o array é truncado, passou a ter comprimento 2. Estão a ver? Portanto, praticamente todas as tropelias que eu posso imaginar, o JavaScript aceita o que nós escrevemos e tenta dar sentido àquilo. E, portanto, temos... Agora, como é que eu itero sobre um vetor?
um array. Tem duas maneiras. Há aqui a maneira mais antiga. Estão a ver? Olha, é assim. Tenho aqui um vetor. E agora? Há uma função definida nos arrays, chamada forEach, que tem como argumento uma função. E o que este forEach faz? Vai aplicar a função a todos os elementos do vetor. Neste caso estou a mandar escrever. Estão a ver? Tenho aqui uma função anónima. Function C, pronto. O C é o argumento e o forEach vai chamar a função para cada elemento. E ele acaba por ser escrito. Enfim, não custa nada. Vou experimentar aqui. Correr isto. Pronto, ele escreveu um em cada linha. Porque o console log já põe o new line. Há uma outra maneira mais moderna, que é esta construção for off. Isto é o que se recomenda hoje em dia, que é mais elegante do que o de cima. Aqui reparem, estamos a chamar um método que está definido naquele objeto, porque um array também é um objeto em JavaScript. E aqui, pronto, é uma sintaxe mais abstrata. Não temos que estar a perceber detalhes técnicos. Isto é mais alto nível. Olha, um array a duas dimensões, para verem que existe. E agora, para acabar esta questão dos arrays, há aqui uma questão muito importante. É que há uma série de funções pré-definidas para os arrays que fazem lembrar mesmo muito, as funções que nós usávamos em OCaml. E eu pus aqui uma série de exemplos para verem isso. Olha, vejam aqui, olha, tem aqui um array. Eu não vou executar isto, acreditem que o resultado é este. Um array que tem os números de 0 a 6, portanto é o comprimento 6. Este undefined é porque o let em si não produz resultado. Se eu mandasse escrever o array, estava lá tudo. Pronto. Existe um map, exatamente o mesmo nome que é usado em OCaml. O map o que faz é o seguinte, toma um array, aplica esta função a todos os elementos e gera um array novo. Portanto, isto é o resultado, é um array novo. Eu tive a somar uma unidade a todos os elementos. Outra maneira de fazer isto é a versão de baixo. Esta sintaxe também apareceu no JavaScript recentemente. A sintaxe clássica para as funções anónimas é esta. Pronto. Aliás, já estou a antecipar algo que vem aqui a seguir. Mas hoje em dia há esta outra sintaxe que é bastante mais compacta, que é exatamente equivalente. Olha, existem filters. Um filter, uma operação filter. Neste caso estou a filtrar os números pares. Estão a ver? Eu quero todos os x's tais que quero qualquer x tal que x seja par. E obtive os pares. A redução equivale ao fold. Eu estou a aplicar uma adição sucessiva a partir do elemento neutro 0. Portanto, a partir de 0 ele vai somar blá, 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 blá e obtém 15. Aqui estou a testar se todos os elementos do array verificam esta propriedade lógica. Estou a testar se são todos positivos. Não, se são todos não negativos. O que é verdade, deu true. Aqui estou a testar outra coisa. Estou a testar a existência. Estou a testar, será que existem elementos não negativos no array? A verdade é que sim. E tenho ainda um find, que vai à procura no vetor, no array, neste caso do primeiro elemento que tem esta propriedade, que é positivo. E ele descobriu aqui. Pronto. Portanto, sobre vetores, nós vamos trabalhar muito com vetores, é inevitável, e convém conhecer aqui algumas operações sobre vetores. Está aqui o essencial. Isto é para ver agora descontraídamente, é para consultar depois, quando for necessário. De qualquer maneira, há aqui uma lição a tomar, que é a tirar, que é a grande flexibilidade destes vetores. E está perfeitamente em linha com os objetivos da linguagem. Deixa-me puxar isto para aqui. Ok, agora sobre funções, em geral. Eu tenho várias coisas a dizer. Olha, tenho aqui a mesma função definida de 3 maneiras diferentes, para vocês conhecerem as sintaxes possíveis. Aqui estou a definir uma função com nome. Estão a ver? Diretamente. Function, square, pronto. Isto é a maneira, digamos, mais tradicional. Faz lembrar uma função do OCaml ou um método do Java, em que damos o nome. Pronto.
Aqui já é diferente. Aqui tenho uma função anónima e neste caso estou-lhe a dar um nome. Mas eu podia ter usado a função anónima separadamente, sem nome. Pronto, é só para verem que está equivalente. E tenho aqui uma terceira forma, que é a mesma função anónima escrita de maneira um pouco diferente. Por acaso, estas são duas sintaxes diferentes. Há uma pequena nuance ao nível da semântica entre as duas. Eu talvez diga aqui mais abaixo. Mas, à partida, 99% da semântica destas definições é equivalente. Estamos em ambos os casos a definir uma função com um argumento n e que produz um resultado que é n ao quadrado. Portanto, aqui não há muito que saber. Agora, está aqui o exemplo de uma função de ordem superior, para me verem usar as funções de maneira sofisticada. Eu tenho aqui um map. Eu não precisava de usar este map, se calhar. Até porque tenho já o map dos arrays. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou tenho aqui um array. Exatamente. E tenho aqui uma função. Vejam a chamada. Olha, tenho aqui uma função, que é o quadrado, e tenho aqui um array. E o que eu quero obter é, eu quero obter este resultado. Isto é, os elementos elevados ao quadrado. É o que é de esperar. Vejam como o código está feito. Pronto, tenho um for clássico, defino uma variável let e vocês vão se enganar muitas vezes e escrever aqui int nas aulas práticas, mas aqui deve-se pôr let. É uma variável local ou for. O resto do for é o habitual. E aqui é que está o importante. Eu comecei por criar um array vazio, com 0 elementos, e agora eu nos índices sucessivos, a partir de 0, vou guardar f de a de i. E ao fazer isto o vetor vai crescendo. E no final o resultado sai cá para fora. Portanto, isto está explicado. Agora, o que é que eu quero dizer mais ainda? Olhem, outra coisa. Apesar desta função map ter 2 argumentos aqui declarados, acontece que o JavaScript não valida nada em tempo de compilação. Não há tempo de compilação. Portanto, ou melhor, há um tempo de compilação, mas ainda bem que falei disto. O JavaScript, quando olha para o ficheiro de texto, ele faz apenas uma análise sintática sumária, assim, a nível da forma. Por exemplo, se há um parênteses a abrir, deverá haver um parênteses a fechar. Mas fora isso, ele não valida mais nada. Por exemplo, o que é que acontece se eu tiver uma função com um argumento e lhe passar 3 argumentos? Bem, o que se passa é que os 2 argumentos passados a mais vão ser ignorados pela função. Não vou ter erro. Porque às tantas pode ser um pouco chato. Porque esse erro pode estar misturado com outros e agora não fui avisado. E o que é que acontece se eu tiver uma função que espera um argumento, mas passo-lhe... Não, espera 3 argumentos, mas passo-lhe só um. Bem, neste caso, os 2 últimos argumentos da função têm um valor indefinido nesta chamada. Estão a ver? Portanto, aqui permite-se tudo. Agora, há aqui uma coisa muito interessante que é o seguinte. Há 2 maneiras de aceder aos argumentos das funções. Há a maneira normal, que é o que as pessoas decentes geralmente fazem, pronto, que é, nós damos mesmo o nome aos argumentos e usamos os nomes para manipular os argumentos passados. Mas há uma outra maneira. É porque dentro de uma função, o JavaScript define sempre automaticamente esta variável que se chama argument, que é um array. Portanto, olha, reparem nesta habilidade que estou aqui a fazer. Tenho uma função que aparentemente não tem argumentos, pronto, mas no entanto eu estou a passar-lhe 5 argumentos. E neste caso estou a aceder a eles usando o tal argumento automaticamente definido. Portanto, estou a somar tudo e obtenho 15. Este cabeçalho é um bocado enganador. Eu não recomendo isto. É apenas para verem que é uma hipótese que existe. Ok, isto é bastante aceitável, é no caso de eu querer realmente uma função que genuinamente tem um número variável de argumentos. E, portanto, neste caso, justifica-se.
Ok, estão aqui mais algumas funções, não, mais não, umas funções pré-definidas em JavaScript que merecem referência. Olha, este eval foi usado na aula passada para fazer aquela calculadora. Ele recebe aqui como uma string, que é um pedaço de código JavaScript, e executa-o diretamente. Dá para testar se um valor é finito ou infinito, dá para converter uma string em inteiro com várias bases, base 10, dá para converter, o que é que isto faz? Converte uma string em real, em número real. Olha, este converte um objeto num número. Isto é por razões que agora não nos interessam. E agora, continuando ainda a falar de funções, eu quero ainda revelar, há aqui uns aspectos que são um bocadinho complicados, mas que é assim. É que sabem, o JavaScript é bastante orientado para objetos e muitas das funções que são usadas em programas JavaScript acabam por ser métodos de objetos. E isto vai a um ponto tal que qualquer função que eu defina, faça ou não parte de um objeto, ela tem sempre o this definido. Deixa-me ver, tenho aqui um exemplo. Não tenho. E portanto o que se passa é o seguinte: se realmente uma função for um método de um objeto e se ela for ativada, o que é que representa dentro da função a palavra diz? Obviamente representa o objeto, que foi o receptor da mensagem. Tudo bem. E agora, e se a função não pertencer a um objeto? Se for uma função anónima ou uma função global, qualquer coisa dessas. Bem, nesse caso, o diz tem um valor que pode depender um bocado da implementação da linguagem. Depende mesmo. No caso, apesar de tudo, é típico o diz apontar para um objeto que representa, vá lá, o estado global do programa. Todas as entidades globais do programa. O nome desse realmente é assim, olha, quando o JavaScript corre, é típico haver um objeto especial no programa onde estão guardadas todas as entidades globais. As variáveis globais, as funções globais, tudo. É tudo guardado nesse objeto. E pronto, olha, até posso talvez exemplificar aqui, não sei se vai fazer aqui. Espera aí. Vou puxar para aqui isto. Clear. Por exemplo, vou correr aqui o... Deixa-me pensar, o que é que eu posso pôr aqui? Uma função... Por exemplo, diz. Olha, curiosamente, o próprio diz aqui já está definido. Isto são as entidades todas globais. Mas é assim, onde eu quero chegar é o seguinte. É que no Node.js há o tal objeto global pré-definido chama-se global. Pronto, apareceu aqui uma lista enorme de coisas. E, portanto, quando o JavaScript chama uma função que não é membro de um objeto, ele passa, como diz, a tal variável global, o tal nome global, que abarca tudo. Já agora, no caso do ambiente do web, o tal objeto que guarda tudo, salvo erro, chama-se window. Ou window. Vamos ver, window. Tem aqui uma lista grande de coisa. Olha, o window tem isto tudo lá dentro. Pronto. É um pouco estranho, mas pronto. É numa variável chamada window que o JavaScript, quando corre dentro de um browser, guarda as variáveis globais. Deixa-me confirmar. Eu não tenho essa certeza. Isto não é assim nada também assim tão importante. Mas, espera, window.x. Não, então é noutra. Por acaso não percebo o que fiz aqui. Eu escrevi mal. Não é Windows. É o window. Aqui isto. Undefined. Ok, deixa-me tirar aqui uma dúvida.
JavaScript Global Object. Ok, estão a ver. Eu não sei o que é que fiz ali de mal, mas isto faz parte do JavaScript mesmo. Há um objeto global que existe, pronto, coisa, e o nome chama-se Window. Não sei porque é que aquilo falhou, mas eu prefiro continuar. Que se vê. Agora, continuando a explicar esta história do Diz, é assim, o Diz percebe-se muito bem se eu mostrar o seguinte, é que é curioso, mas a própria chamada de uma função em JavaScript é também açúcar sintático. Lembram-se, estou a voltar a usar a tal expressão de há bocado. Na verdade, esta sintaxe elegante é convertida internamente para esta outra sintaxe. Isto é, uma função é um objeto especial que tem um método chamado call. Estão a ver? E estão aqui a ver exatamente o que acontece quando a função é chamada. Ele acaba por ativar o método call, passa os argumentos todos, e no primeiro argumento, que internamente se chama diz, ele passa a tal variável que no caso do Node.js é global. Está aqui, estão a ver, Node.js. No caso do browser seria o window, no singular. Agora, isto é uma chamada de uma função normal. Agora, quando nós chamamos um método de um objeto, ele coloca o objeto ali dentro. Estão a ver? Portanto, é esta complicação toda que acontece. Estamos a ver exatamente o que acontece lá dentro. Pronto. Agora, o que é realmente bastante curioso, repito, é que uma função, mesmo que não faça parte de um objeto, ela tem lá o diz dentro. Só que geralmente nós ignoramos, nós não queremos aquele diz para nada. Pronto. Só quando, no caso dos métodos, é que queremos usar o diz. Mas pronto, eu resolvi. Também há um apply que permite, equivale ao call, mas permite passar os argumentos num array. Pronto. Se porventura se eu tiver de chamar um método e se eu tiver os argumentos todos arrumados num array, o mais prático é fazer uma chamada direta deste apply. Pronto. É que eu também posso chamar o apply diretamente, ou o call. E agora, para acabar, reparem, onde eu gastei mais tempo aqui foi nos arrays e nas funções. Porque são conceitos muito, muito usados em programas JavaScript. Para acabar, quero acabar apenas com um apontamento muito simples, só quero chamar apenas a atenção de que as exceções em JavaScript são praticamente iguais às do Java. Estou a ver, a construção sintática é a mesma, try, catch. A grande diferença é que nós aqui não definimos, não declaramos o tipo de exceção. Pronto, geralmente temos um catch simples que apanha a exceção e neste caso eu estou a escrever a mensagem de erro que ficou guardada na exceção. Portanto, é só isto. Portanto, na aula de hoje eu estive a falar de linguagens de scripting em geral, que são linguagens que têm uma particularidade, têm particularidades muito especiais, e falei um pouco da linguagem JavaScript, especialmente de aspectos que vocês vão usar muito na programação nas próximas aulas práticas e no projeto. E vou então acabar a aula. Resto bom dia, muito obrigado.